Quero convidar os irmãos para que leiamos um versículo que talvez os irmãos nem vão abrir a Bíblia, já conhecem de cor, mas se puderem abrir, João 3,16. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho... Vamos ler juntos? Melhor, né? Todo mundo já conhece o versículo, vamos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Irmãos, nós pretendemos estar meditando nesse versículo já tão conhecido de cada um de nós e dividimos aqui eles em 6 partes. O que nós entendemos quando lemos este versículo deste amor de Deus? Ele amou o mundo de tal maneira, e neste amor há uma garantia para toda a humanidade ser salva? Mesmo toda a humanidade não sendo salva, será que falhou o amor de Deus pelo mundo, como diz aqui? Deus amou o mundo. Irmãos, esse versículo marca para cada um de nós um entendimento extraordinário. O amor de Deus, ele é imenso, sem medida, imensurável. Não tem como a gente, seres humanos, falhos, pecadores, avaliarmos este amor. Mas muitas das vezes eu creio que, como vem na minha mente, às vezes vem na mente de cada um dos irmãos aqui, por que Deus nos ama? O que motivou Deus nos amar? Com certeza não foi nada que pudéssemos ter feito ou que pudemos ainda fazer. Veja que este amor de Deus é algo que nasce no coração de Deus, é algo que Ele mesmo cria em favor de cada um de nós, independente de nós amá-lo ou não. No entanto, é interessante a gente ver algo aqui, que Deus, ao amar o mundo, aquele que não corresponde a este amor, qual é o resultado? A morte eterna. Mas aquele que corresponde a este amor, veja bem, irmão, não é que ao corresponder a este amor, estou fazendo algo para merecer, ou a partir de que eu entendi esse amor de Deus, passei a ser bonzinho, por isso Deus vai... Não. Independente da nossa atitude, da nossa conduta, este amor de Deus, ele nos alcança. E aquele que está no propósito dele de salvar, ele assim executa esta salvação. E aqui, nós dividimos o seguinte: qual a força motriz deste amor? Quando nós lemos lá em primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 16, diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Olha só. E Deus nele. Deus ama, mas se nós não correspondermos a este amor, se nós não tivermos no amor dele, estaríamos perdidos. Mas o que permanece nele, neste amor dele,
este é salvo. Mas eu tomei essa decisão? Não. O Espírito Santo, ele coloca no nosso coração esse entendimento e essa disposição. Não é que tenhamos condições de, daqui para frente eu vou me tornar uma pessoa melhor e por conta disso Deus então vai... Não. É o Espírito Santo que coloca no nosso coração. E isso, amados, é uma livre e total espontaneidade de Deus. E como diz aqui no 1 João, né, é exatamente isso. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Ainda lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 8, diz assim: mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Olha só, em que condições. Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Está vendo que não tem como o ser humano fazer nada para merecer, não tem como o ser humano fazer nada para chamar a atenção de Deus, para mover. Vou fazer algo aqui para poder Deus então me olhar e assim. Não. Sendo nós ainda pecadores. A Igreja de Cristo, ela é salva no amor de Cristo, na obra de Cristo, mas ainda, irmãos, infelizmente, falhamos muitas e muitas vezes, pecamos muitas e muitas vezes, isso por atitude, pensamento, pecados que às vezes a gente até de maneira inconsciente pratica, mas ao nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, diz a palavra de Deus que Ele é fiel e justo para quê? Para nos perdoar os pecados. É por isso que Paulo fala, sendo nós ainda, é como dizer, é um ainda meio, acho que meio dolorido, né? Meio doído. Poxa, por que ainda sou pecador? Não seria melhor que eu não tivesse pecado? Mas infelizmente, irmão, nossos primeiros pais pecaram, desobedeceram, e com isso toda a humanidade ficou debaixo do pecado. Mas graças a Deus, nós temos a palavra de Deus que nos diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, meus amados, a força motriz do que a gente acabou de ler aqui em João 3,16 é o amor. O que é motriz, né? É um motor, é o que move, é o que faz a... Se a gente for num carro, o que faz o carro a andar? É o motor, né? Um carro sem motor não vai andar. Deus, o amor dele é esse motor em nós, que nos sustenta, que nos conduz, enfim, que faz tudo por nós. É este amor, é esta força motriz. E quem é o iniciador deste amor? Como nós acabamos de ler, é o próprio Deus. E quando nós lemos lá em Romanos, no capítulo 3, do verso 21 a 23, diz assim, mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, não sei se os irmãos quiserem acompanhar aí, Romanos capítulo 3, versos 21 a 23, né? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem,
porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, percebam, todos pecamos. Mas aqui vem a bênção na vida do pecador. Mas para os que creem. Então existe um exercício, lá eu não anotei aqui, lá em Mateus, que a salvação é conquistada por luta. Qual é a nossa luta? A nossa luta é a nossa adoração a Deus, é o nosso compromisso com Deus, é a nossa busca diária em cumprir os mandamentos, a vontade de Deus. Essa é a nossa luta. Porque, como nós vimos na terça-feira passada, na nossa reunião de oração, a ceia já está preparada, ou seja, o que era para ser feito para que conseguíssemos a salvação, já foi feito por Cristo. Lá nós vimos na terça-feira, Lucas 14, verso 11, a ceia já está preparada. Preparada o que Cristo já preparou. Então não tem o que a gente fazer. No entanto, por isso mesmo, Deus é este iniciador. Ele que iniciou, não foi mais ninguém. Ele tomou a iniciativa, ele que desejou nos amar, ele que viu que estávamos mortos, como diz lá em Efésios, né? Nos nossos delitos e pecados, não tinha mais o que a gente... O que o morto faz? Na terça-feira, estou até repetindo, mas o morto não faz nada. Mas foi nessas condições, ou nessa condição, que o amor de Deus foi movido por nós. Quando estávamos o quê? Mortos nos nossos delitos e pecados. Isso quer dizer, irmãos, que o morto pode fazer nada. E é nessa situação, nessa condição, que Deus vem nos resgatar, que vem nos salvar. Então, Deus é esse iniciador. E quem é o mediador? Primeiro, nós vimos que a força motriz é o próprio amor de Deus. Segundo, quem que inicia esta obra em favor da nossa salvação é o próprio Deus. Agora, o mediador é o próprio Cristo. E Deus, ele é o que inicia, ele que vê a nossa situação, a nossa condição de miséria e envia quem? O mediador, que é Cristo, o nosso Salvador. Lá em Hebreus, no capítulo 8, Hebreus capítulo 8, verso de 6 a 10, diz assim: Hebreus capítulo 8, do verso 6 a 10. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério, tanto mais excelente, quanto é ele também o quê? Mediador. De superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Percebe, irmãos? E muitas das vezes, né, temos facilidade de decorar. Mas o que Deus requer de cada um de nós, que a palavra dele esteja como que impressa, gravada realmente na nossa mente, para que em todo momento, quando Paulo fala, né, que devemos orar sem cessar, imagina,
é estarmos em contato com Deus diariamente, e não por um período. Eu sei que nós temos nossos afazeres, nossas lutas, as nossas dificuldades, os problemas, as facilidades, né? Os momentos de lazer, mas em todo e qualquer momento a nossa mente necessita estar ligada em Deus. Isso mostra que a lei de Deus está impressa, está gravada na nossa mente. E não é assim que a gente vive o nosso dia a dia? É no momento de luta, é no momento de lazer, é no momento... Enfim, em todo momento, a nossa mente ela está ligada em Deus. E precisa estar. E precisa estar. Porque nós somos feitura dele, somos feitos, né, segundo a sua imagem e semelhança. Olha só, irmãos, como que a palavra nos mostra o ligamento que existe entre nós e Deus. Como é que pode, então, se Deus, com esse propósito de nos fazer segundo a sua imagem e semelhança, como é que nós agora conseguiríamos ter vitórias, sermos felizes, se vivêssemos desligados de Deus? Não há condição. Então, ao imprimir a sua lei, né, a sua palavra, os seus mandamentos na nossa mente, é para, em todo momento, estarmos ligados a Ele. Estarmos meditando no que Ele é, meditando no que Ele fez e continuará fazendo por nós. E a gente só vai ter esse meio de vida com essa lei dele impressa em nossa mente, em nosso coração. Porque senão, outras coisas vão tomar espaço na nossa mente. Hoje em dia, irmãos, às vezes eu converso lá com o Néia lá em casa e falo assim, é algo que às vezes preocupa, mas fazer o quê? Às vezes nós vemos pessoas que às vezes caem em buraco na estrada, atravessa a rua sem ver os carros. Por quê? Está olhando para o celular o tempo todo. Parece que aquilo ali é a solução da vida dele. Sei lá, vem me dar essa impressão, parece que a pessoa, aquilo ali tem tudo que ele precisa. Ali tem o resultado de tudo, a solução de todos os seus problemas. O tempo todo está no ônibus, sai do ônibus, vai atravessa a rua e está olhando. Meu Deus do céu. Aí tem hora que eu passo, pensou se nós usássemos a nossa mente desse jeito assim, irmão, voltado com essa veemência, com essa vontade, com essa garra para a palavra de Deus? Atravessa a rua, não importa se eu vou ser atropelado, eu estou aqui vidrado na palavra de Deus e que está tudo certo. Claro que Deus não quer isso da gente. Mas, na hora que eu paro assim, fico, meu Deus do céu. E o mundo está caminhando de uma maneira que a distância está sendo... Quer dizer, não existe mais aquele momento, às vezes, de uma troca de ideia, de uma conversa olho a olho, face a face. O negócio é só digitando ou gravando um áudio e está tudo certo, está resolvido. Mas o que Deus quer, irmãos, é que a lei dele esteja impressa na nossa mente, no nosso coração, para que em todo e qualquer momento nós possamos estar recorrendo a Ele, indo a Ele, sabendo que Ele tem a resposta, sabendo que Ele tem o cuidado, que Ele tem este amor por cada um de nós. Então, meus irmãos, Cristo, esse é o nosso mediador entre o Pai, né, e cada um de nós, trazendo do Pai, de Deus, as bênçãos de Deus para nossas vidas. E agora, um quarto aspecto da leitura que fizemos é o seu destinatário. Porque Deus amou o quê? O mundo. Então, para quem está destinado essa mensagem? Para o mundo. E aqui, irmãos, eu gostaria de que pensássemos, voltássemos
mente, nosso pensamento, lá para o início da Bíblia. Lá para Êxodo. Olha o que diz Êxodo, capítulo 3, versos 6 a 9. Porém, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente via a aflição de quem? Do meu povo, que está no Egito. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe, olha só, irmãos, como é que Deus nunca nos deixa. Deus nunca nos deixa. Olha o que ele fala. Assim como lá nas cartas, né, de Apocalipse, eu conheço a sua luta, conheço o seu... Deus nos conhece. E graças a Ele mesmo, né, porque Ele nos conhece. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu. Aí, irmãos, uma pergunta que eu não quero calar. Vocês lembram quantos, nesse acordo que Deus aqui faz com Moisés, para Moisés levar essa mensagem ao povo de Israel, que estava ali sofrendo a escravidão dentro do Egito? Antes de responder quantos saíram, vou fazer uma outra pergunta. Vocês lembram? Quantos, quando Jacó desceu para o Egito, quantos foram lá para o Egito? Porque nós sabemos que José foi antes vendido para o Egito, tá bom? Como escravo. Só que lá, Deus o promoveu ao segundo, quer dizer, primeiro era Faraó, depois era Moisés, dentro do Egito. Eu falei José, perdão, Moisés, José. José. Primeiro era Faraó, depois José, dentro do Egito. José leva para o Egito seu pai, Jacó, seus irmãos, que já eram casados, tinham filhos. Você lembra quantos que foram para lá? 70. Perfeitamente, irmão. 70 pessoas. E ali eles viveram por 400 anos. Só que começaram a se envolver com a idolatria do Egito, se desviaram de Deus, mas chegou um momento que a pressão dos egípcios era tamanha na vida ali do povo, eles começaram a clamar a Deus. E aqui Deus que diz aqui, ó, ele viu a aflição do povo, Deus viu, Deus conhecia o sofrimento, então Deus agora resolve tirar. Você lembra quantos? Quando Moisés saiu do Egito, quantos saíram com Moisés? 600 mil. 600 mil. Detalhe, homens, 600 mil homens, sem contar o quê? Mulher e criança. Irmãos, eu sinceramente, não sei se é porque a minha área é engenharia, eu sou muito ligado no negócio de números. Então, é hora que eu paro para ficar meditando nisso aí, irmãos. 600 mil. Hoje em dia, uma reunião de 200 pessoas, você precisa de caixa de som, senão quem está lá atrás não ouve. Isso é 500 pessoas. Vamos aí aumentar um pouco. Imagina 600 mil. Como é que esse povo conseguia ouvir Moisés? Mas isso é para outro dia. 600 mil. Irmãos, se cada homem desse
que deveria ser casado, porque era homem de guerra. Porque esses 600 mil eram homens que estavam prontos para, caso houvesse uma guerra, eles partirem para a luta. Esses 600 mil. Se cada homem desse casado e tivesse, se bem que naquele tempo não era 2 filhos não, né? Só Jacó tinha 12. Vamos imaginar que seria o homem, a mulher e 2 filhos. Já são 4. Se a gente pegar 4 e multiplicar por 600 mil, quanto é que dá? Quanto? 2.400.000. Quantos moradores tem em Niterói? Acho que é 500 e pouco, 600 mil. Acho que por aí, 600. 4 vezes a população de Niterói. Isso se fosse um homem, um marido e 2 filhos. Mas se fosse mais filhos? 3 milhões. Mas eu teórico paro, assim, não sei se é por causa da minha área. Mas, gente, eu me lembro que quando... como é que eu esqueci o nome do pregador que veio aqui no Maracanã? Billy Graham. Quando Billy Graham veio aqui no Maracanã, segundo ali o pessoal que fez a contagem, disse que tinha 125 mil pessoas no Maracanã. Gente, quando acabou a pregação lá, o culto do Billy Graham, acho que levou umas 3 ou 4 horas para o Maracanã ficar vazio. 125 mil. Não é 600 mil, não. Muito menos 2.400.000. Levou umas 4 horas para o Maracanã ficar vazio. Então, eu fico assim, meu Deus, quanta gente. Que multidão que saiu ali do Egito e Deus no comando, usando Moisés, usando Arão, né? E usando aquela população imensa que saiu ali de dentro do Egito. Mas, irmão, uma outra pergunta que eu não quero calar. Deus aqui faz uma promessa. Faz uma aliança, melhor dizendo, com aquele povo ali. De retirá-lo do Egito, da escravidão, levar para Canaã, possuir uma terra que manava leite e mel. Mas quantos dessa multidão chegaram a Canaã? Vocês lembram? Só Josué e Calebe. Isso não é assombroso? Uma vez aí ouvindo as pregações de internet, não sei se era um pastor, uma pessoa pregando, ele conseguiu calcular a quantidade de pessoas que vão entrar no céu. Eu falei, epa! E, gente, vai entrar no céu 50% da população. Que cálculo é isso? Ele usou a palavra para explicar. Ele disse assim, um será levado, um ficará, o outro será... Então é 50%. Poxa, essa matemática aí. Irmãos, a gente para aqui para meditar na importância que tem quando Deus faz aliança com cada um de nós. E a aliança de Deus aqui foi para que eles guardassem ali a palavra, guardassem os mandamentos, a obediência. Exatamente quando o povo saiu pelo deserto, a gente observa ali que há uma rebeldia, o povo se desvia, e aquela geração toda fica no deserto. Nasce uma outra geração. E essa geração que nasce no deserto é essa que vai possuir Canaã. Uma geração nova, um coração novo, um coração obediente, temente, é essa geração que entrou. Mas daquela que saiu do Egito, só Josué e Calebe. Irmãos, isso traz para cada um de nós, eu acredito que
a mensagem aqui, a importância de que Deus coloca para cada um de nós, com referência à sua palavra, e nós estamos obedecendo, estamos caminhando com Ele naquilo que Ele propõe para cada um de nós. Muitas das vezes, um irmão, às vezes, acha difícil a sua caminhada. Às vezes, lamúrias, dificuldades, qualquer coisa é motivo, às vezes, para reclamar. Mas, irmão, até falando nisso aí, nós, quando começamos a congregação lá em Campo Grande, aconteceram muitas coisas. Eu me lembro de uma certa feita, numa reunião de oração, era uma casa que a igreja comprou e a gente modificou, tirou as paredes internas e aquela casa passou a ser o templo. Era pequenininha. E nós nos reunimos ali às terça-feiras, igual aqui, na nossa reunião de oração. E teve um dia que a gente estava lá orando e tinha uma irmã, quando ela ajoelhava na cadeira, né? Ela botava a cadeira, ela ajoelhava para orar, mas assim. Ela ficava assim na cadeira orando. E teve um belo dia lá que, na hora da oração, acabou a luz. E o pastor lá na frente falou assim: irmãos, vamos continuar orando. Só que a irmã debruçou, mas pegou no sono. Aí daqui a pouco, tudo no escuro, a irmã acordou. Ué, tem alguém aí? Mas todo mundo no silêncio, em oração silenciosa, ninguém respondeu. Está vendo? Olha o que é igreja. Me largaram aqui sozinha. Está vendo só? Aí o pastor: minha irmã, estamos todos aqui. Então, certas coisas. Quer dizer, já começou a reclamação. Só porque achou que estava sozinha. O povo no deserto não era uma reclamação desse tipo, era reclamação maior. Eles aqui afrontaram com Moisés, né, e com Arão. E com isso, na continuação aqui, a gente observa que, olha só, em Números, deixa eu ver se eu estou certo aqui, tá. Quando chegaram a Canaã, Números 14, 1-2, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. Olha a reclamação, ó. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivesse morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. Irmão, olha que oração perigosa. Olha o que estão pedindo para eles. Antes tivesse morrido no Egito ou nesse deserto. Morreram no deserto. Perigoso. Então, irmãos, e em Números no 14 ainda, em Números 20, diz assim: tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Então, meus irmãos, murmurar, até nós vimos a explicação, né, entre murmúrio e lamento. Murmúrio é você reclamar, a pessoa reclamar de tudo. Lamento, a gente vê que está passando uma situação difícil e clama: Deus, me socorre. Aí é lamento. Me ajuda, me abençoa, me fortalece, me tira dessa situação. Mas quando a pessoa diz: que situação miserável, por que eu estou vivendo, o que eu fiz para pagar tanto pecado? Aí é murmúrio. Então, o povo aqui murmurou e desejou até morrer ali no deserto. Olha só.
E lá em Números no 14, 29 a 30, neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra a respeito do qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. O medo ali da nossa hora ali. Então, amados, o povo, porque murmurou, desobedeceu a Deus, e olha só, irmãos, é algo para a gente meditar. Deus fala aqui, vocês viram os meus milagres. Quando, ali na 10ª praga, né, que é quando é instituído a Páscoa, o que acontece ali? Deus diz para Moisés que vai matar todos os primogênitos da terra do Egito, e o povo de Israel, para não ser atingido por aquele anjo destruidor, o que o povo tinha que fazer? Lembra? Botar o sangue na verga da porta. E quando o anjo passava e via aquele sangue na verga da porta, aquela casa era protegida, não acontecia nada ali. Mas o povo egípcio não tinha essa proteção. Não tinha. Irmãos, isso aqui é algo extraordinário, queridos. Às vezes a gente passa, como diz aí, sem prestar atenção. Por que o povo ali foi protegido? Porque o quê? Guardou a palavra de Deus. Porque o povo, quando foi orientado, Deus orientou a Moisés para que falasse para o povo, para colocar o sangue na verga. Como que alguém daquele povo ali de Israel, que nada, né? Não é bem assim não, acho que não precisa botar sangue não. Ia morrer alguém da família deles também. Irmão, olha a importância de guardarmos a palavra de Deus e aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida. Aquele povo foi salvo, pois talvez a gente hoje fale assim, mas foi um detalhe muito simples. Simples não. Se a pessoa não botar o coração naquilo que Deus está falando que é para fazer, que é para realizar, está correndo grande risco. Essa que é a grande verdade. Mas não é só um detalhe, não. É a palavra de Deus, então é sério. Um pequeno detalhe, como pode ser uma coisa do homem que coloca para a gente aí, não, isso aqui acho que não tem nenhuma importância, não. Viu o negócio da vacina? Quantos que, para que tomar vacina? Mas cada um, né? E graças a Deus que muitos não tomaram e também não aconteceu nada mesmo. Mas se fosse Deus ordenando, aí, meu irmão, eu não acredito que ia ter alguém que fosse salvo, crente em Cristo. Não, peraí, aí não. É Deus quem está falando, então eu vou obedecer. Mas como é homem, não sei o que está acontecendo aí, não vou tomar. E realmente muitos não tomaram e estão aí, são insalvos também. Mas quando é Deus que fala, que Ele coloca, faça assim ou desse outro jeito, irmãos, precisamos obedecer. Pelo fato do povo ali de Israel obedecer, quando o anjo passava, não aconteceu nada naquela casa. Mas do povo do Egito, até os animais foram mortos. O filho do faraó foi morto. O homem que era o poderoso da terra do Egito na época, ele mandava em tudo. Mandava quem vivia quem ele queria, morria quem ele mandasse matar. Não teve como ele salvar o próprio filho. Parou para pensar o que é isso? Então, amados, quando Deus fala de aliança que Ele faz conosco hoje, é para nós andarmos segundo os seus estatutos, segundo aquilo que Ele prescreve na sua palavra. É claro que nós temos as nossas dificuldades, os nossos limites,
mas nós podemos clamar, pedir a Deus sabedoria, força, coragem para ir em frente. É isso que Deus quer, irmãos. Essa comunhão, essa conversa, nosso dia a dia com Ele. Colocando as nossas dificuldades, nossos problemas, nossas situações, pedindo a Deus força, sabedoria para continuarmos a nossa caminhada. Assim como aquele povo foi liberto daquele momento ali e depois continuou a sua caminhada. Houve a proteção de Deus por conta de quê? Da obediência. Por atender o que Deus colocou para eles, para que eles fizessem. É o que Deus hoje coloca para cada um de nós. Ele nos enviou seu Filho, Ele amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho. Agora, detalhe, irmão. Para que todo o quê? Que nele crê. Eis aí a diferença. Eis aí talvez o cerne do versículo. Né? É para todo que crê. Então, se a nossa fé ainda está pequena, se nós estamos falhando, é hora de clamarmos, é hora de suplicarmos, pedirmos a Deus, aumenta a minha fé, me ajuda na minha debilidade, na minha pequenez, na minha... Enfim, me ajuda. Porque Deus, com certeza, irmão, está pronto para nos atender e nos abençoar sempre. Como Ele abençoou ali, Ele continua, o povo no Egito, na saída do Egito, por toda a caminhada no deserto, os milagres que ainda continuaram acontecendo, que o povo viu todo aquele milagre. É como o pastor, quando ele coloca aqui, não é o milagre que salva é a nossa fé em Cristo. Aquele povo viu todos aqueles milagres, no entanto, morreu todo mundo no deserto. Milagre salva? Quem assiste, quem vê o milagre? Quem salva é Cristo. Somente Cristo. E somente Cristo. Então, meus amados, para nós encerrarmos, nós queremos aqui, lá foi aquela aliança, mas Deus tem agora para cada um de nós, né, um outro mandamento. Porque aqui nós falando com o povo lá, Romanos 10, de 8 a 9, a palavra está perto de ti. Romanos 10, capítulo 10, versos 8 e 9. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E ainda em Romanos 10, verso 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. E ainda no verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E para encerrarmos, irmãos, qual é o galardão? O último aqui item da nosso estudo dessa noite. Qual é o galardão que temos na promessa, quando Deus fala lá, que todo aquele que nele crê. Qual é o galardão? É a vida eterna. O galardão, o prêmio que Deus tem para todo aquele que nele crê é a vida eterna. E aqui nós fomos terminar com esse versículo de João, capítulo 10, verso 28. João 10, verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. E ainda João 17, verso 3. O que é vida eterna? João 17, verso 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amados, que Deus continue nos abençoando, nos dando da sua graça, da sua misericórdia, fortalecendo a nossa fé nele, a esperança que Ele tem colocado em nosso coração,
Que Deus continue sempre a nos abençoar. É a oração, né? A nossa oração nesta noite.